Opa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knaip e vamos falar do agora grande rumor de transferência. Felipe Coutinho para o Chelsea. Sim, Frank Lampard está interessado no meio atacante brasileiro, que também atua como ponta, mas a função principal é meio campo, em reforçar o Chelsea para a próxima temporada com ele. Agora os rumores começam de verdade, né, já que na janela de meio de temporada é sempre meio ruim tirar os jogadores de lá, porque eles não querem perder os bons jogadores, sendo que tem objetivos para o fim da temporada. Por isso, grandes coisas não acontecem muito nessas janelas, né? A maior coisa que aconteceu foi o Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United. E o Sporting não estava com grandes ambições. E com isso, agora que as transferências são para uma próxima temporada, coisas acontecem. O Ziyech já foi contratado pelo Chelsea, que é um meia, né? Já um meia um pouco mais recuado do que um meia atacante, mas pode atuar ali também. Mas de qualquer jeito, o Chelsea quer reforçar ainda mais, quer fazer um time cada vez mais extraordinário, né? E o Coutinho surgiu como uma das opções. Ele também poderia atuar de ponta direita, que seria talvez uma carta para... se o Sancho não vem, eu consigo um cara para a posição dele. A verdade é que Felipe Coutinho pode sim acontecer. Ele não vai ficar no Bayern. O Bayern não vai pagar 120 milhões da cláusula de compra que o Barcelona fez, já que a gente tem que entender que o negócio é com o Barcelona e não com o Bayern. Ele está emprestado ao Bayern e deve voltar. Pagar 120 milhões você tem que esperar um jogador muito extraordinário, né, que esteja em um momento muito iluminado, marcando mais de 10 gols e 10 assistências por temporada na posição que ele está. Coisa que o Coutinho não vai fazer, até porque está uma parte dos jogos no banco, porque o Hans Flick prefere outro esquema em que ele não está se encaixando muito bem. Isso dá a entender que o Coutinho ou volta para o Barcelona bate pé, eu quero ficar com ele, o Setien quer ficar, ou empresta de novo ou vende. E se vender vai sair bem mais barato do que os 150 milhões que o Barcelona investiu. O Chelsea, olhando isso, né, tem seus 210 milhões que devem ser ampliados depois pelo Abramovich, né? Mas os 210 milhões de euros que tem para transferência, 80 milhões eu gasto nesse cara. Eu posso pegar uns 50 e comprar o Aubameyang, né, que agora é outro rumor. O Aubameyang também está sendo, como podemos dizer, assediado pelo Real Madrid e Barcelona, mas do jeito que os times estão bagunçados lá e às vezes pode não te oferecer uma opção como titular, o Chelsea poderia ser uma opção mais viável, até porque ele não teria que se mudar de cidade, já que ele está jogando no Arsenal. Então assim, fica um destino interessante. Uma das coisas que talvez possa estar fazendo o Coutinho talvez se interessar por esse negócio é o futebol do Frank Lampard, porque por mais que o Lampard tenha recebido críticas, porque o Chelsea meio que está meio secos e barrancos nessa segunda metade de temporada, mas mais por causa das lesões do que por causa do trabalho dele, futebol de toques de bolas rápidas, às vezes de primeira, um futebol ofensivo que finaliza bastante, tem chamado a atenção de muitos jogadores. O Timo Werner chegou a falar muito bem do futebol do Lampard, falou que ficou interessado com o futebol que o Chelsea estava jogando, embora ele deva ir para o Liverpool. A grande verdade é que isso tem chamado a atenção dos jogadores. E isso poderia ser uma boa para o Coutinho, talvez ele consiga se encaixar muito bem nesse tipo de esquema. E ele tentaria ocupar a posição que era do Eden Hazard antes. Estou dizendo que ele é melhor que o Hazard? Não. Estou dizendo que o Chelsea, depois que perdeu o Hazard, perdeu o efeito Hazard, do jogador que todos os outros times temiam, né? O Hazard é perigoso, eu tenho que direcionar a marcação ali, eu tenho que quebrar um pouco o meu esquema, o meu estilo de jogo para me defender do Hazard porque ele é perigoso. Hoje o Chelsea não tem nenhum jogador que vocês falam, ele é perigoso. Algumas pessoas falam, mas o Tammy Abraham. O Tammy Abraham marcou 8 gols num período de 3 jogos, que foi impressionante, mas depois disso não rendeu tão bem. É um bom atacante, é um jogador habilidoso, mas não acho ele extraordinário, como o Hazard era. E o Coutinho é próximo disso. Ele já viveu uma era em que é um jogador muito extraordinário quando estava jogando no Liverpool. Por isso não seria uma má transferência. É um cara que finaliza muito bem, tem um excelente repertório de jogadas, tem assistências, tem dribles. Então, o Felipe Coutinho poderia se encaixar muito bem. A falta de criatividade do meio-campo do Chelsea precisa ser compensada. E o Coutinho poderia entrar muito bem nessa situação. Ele é um cara, como eu disse, dá assistências. A gente vê, o Jorginho tem poucas assistências, o Kovacic não tem muitas. O Billy Gilmour também está começando agora, mas já está cumprindo melhor essa função. Então, assim, o Chelsea vai tentar fazer meio que uma limpa no elenco, tentar trazer jogadores melhores, tentar subir um degrau que ele tinha perdido nesses últimos anos. E o Coutinho pode servir para isso. Eu acho que seria uma excelente negociação. A questão é, vai vir por empréstimo ou por conta? Se eu tivesse repostar, ele vai vir por empréstimo. Se isso acontecer, que a gente tem que levar sempre assim, não está garantido que ele vai para lá, é só um rumor. Mas se eu acho assim, a opção mais sensata é um empréstimo. Se você quiser ainda o Jadon Sancho, que é sempre o principal alvo do Chelsea nessa janela, que é o principal alvo de qualquer grande time da Europa que é um jogador do nível do Jadon Sancho, né? Poxa, é fantástico, o cara só tem 19 anos e joga como um dos melhores jogadores do mundo, então se eles quiserem esse cara, eles não podem investir 70 bilhões num jogador que teoricamente pode jogar na mesma posição
ou pode jogar um pouco atrás ali, que talvez uma posição que o Sancho também poderia fazer. Então, isso poderia afugentar um pouco, falando, pô, esses caras estão contratando cara para minha posição. Então eu acho que eles vão jogar tipo assim um empréstimo. Se der certo como meio, atacante, deu. Aí se eu não consigo trazer o Sancho, posso usar ele como ponta, mas eu também posso continuar ele como meio e coloco o Pulisic e o Odoi nas pontas. Pode. Então assim, fica meio que uma carta coringa. Ele vai ser também como um empréstimo. Ele pode, se jogar bem, ele é contratado, o Chelsea deve pagar por uma contratação dele, é um time que está precisando de reforços. E se não der certo, ele volta para o Barcelona. A grande verdade é, ele funcionaria como um jogador que cumpriria um pouco da função do Sancho se vier, e se ele vier, pode agregar de outra forma de posição. Ele consegue jogar um pouco mais atrás. Então vejo com excelentes olhos. Coutinho é um baita jogador. A questão é que ele não está em boa fase. Mas se ele não está em boa fase, é um jogador que as pessoas vão gostar muito no clube. Vão fazer cartaz, vão fazer coisas. O cara é um jogador fantástico. A questão é, não tem para recuperar o bom futebol, que ele volta a impressionar de novo as pessoas. Eu não sou contra a convocação dele, acho ele um jogador muito bom. Por isso eu acho que esse rumor é muito legal. Eu acho que o Chelsea pode se beneficiar muito bem na vida de um Felipe Coutinho. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo.